de achar que aquela pessoa está entrando ali e que ele vai aprender tudo que está. Então, na verdade, a gente tem que entender o treinamento dessa pessoa, entender que ele conheça os procedimentos. Aqui no caso estava em implantação, já era algo de início. E aí eu falo sempre para as pessoas, não sabe o que está fazendo, não mexe. Repassar E tem situações de crise que acontece por um episódio alheio à vontade de alguém, né? Chuva, um defeito, uma falha, mas tem algumas situações que são provocadas por condôminos, né? Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia do mundo condominial. E o tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta e antes de iniciar nosso programa, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades do canal da Conde TV. E também agradeço ao nosso patrocinador master, a SimHub. Obrigado por confiar no nosso trabalho e por oferecer uma ferramenta tão importante no nosso dia a dia. E o tema de hoje será com o nosso amiguinho Walter Pérez, nosso senhor... Deu hype. Bom, o cara não é do YouTube, deu hype. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre gestão de crises no condomínio. Quando a gente fala crise no condomínio, Gustavo, não é só necessariamente alguma coisa estrondosa que acontece. Mas tipo assim... coisas que fogem do normal. Foge do cotidiano. Na verdade, assim, você precisa ter... E às vezes tem coisas que são minimizadas. Quando a gente falou do outro programa de criar processos, tem coisas que são minimizadas pelos procedimentos que você já tem naquele condomínio. O meu condomínio mais antigo, eu vou fazer 10 anos nele. Tá? E é legal porque você olhando de fora, eu mesmo, assim, como gestor do condomínio, eu olhando de fora, eu vejo que as pessoas já se encaixaram e elas sabem exatamente o que fazer. Né? Não dependem de mim. As pessoas, moradores? Não, os funcionários. A equipe. A equipe. Sim. Não depende de mim, na verdade, para tomar decisão. Eles fazem, já me conhecem, já sabem o que eu gostaria que fosse feito, como eu gostaria que fosse feito, já sabe como a coisa tem que tratar, até quem é o prestador que tem que acionar. Eu trato muito isso. Eu estava num evento e aí quebrou o portão do condomínio, né? Então o pessoal já começa, já avisa os moradores, quebrou o portão do condomínio. E lá, como é um condomínio misto, comercial residencial, quando quebra o portão do residencial, você entra e sai pelo comercial. A gente tem essa interligação para fazer. Então o próprio pessoal já manda mensagem. Então, na verdade, entre aspas, isso viraria uma crise maior se esses processos, não for tratado, procedimento não tivesse sendo feito. Sim. Então, quando tem... O porteiro já sabe quem aciona, como é que faz, a menina do administrativo já sabe o comunicado que tem que fazer, já avisa o comercial. Então, na verdade, entre aspas, isso é uma crise, né, por um portão quebrado, que interrompe a entrada e saída de veículos pelo residencial. Que causa um estresse. Que causa um estresse. Tu imagina se não tivesse um plano de contingência, né? Porque isso nada mais é do que um plano de contingência de aconteceu Sim. Isso aqui, o que eu vou fazer? E aí o pessoal acaba... Eu tenho concorrido muito com condomínios que tem síndico morador, né? Que estão migrando para síndico profissional. É a terceira concorrência que eu estou participando. E essa pergunta é muito feita por eles, né? Porque eles têm na cabeça deles que, por ser síndico morador, se acontecer um problema no portão num sábado à noite, o seu síndico morador ele vai resolver, né? Mas mal sabem eles que o fato de ser síndico morador não é a garantia que o cara vai estar lá. E né? Até porque não é ele que vai arrumar. Exatamente. Então, o que eu costumo dizer, o síndico morador, ele tem mais disponibilidade? É relativo. De repente o cara tem um emprego, que ele viaja, então não é a garantia. E o que eu respondo com essa pergunta? Exatamente isso. A gente cria um processo, vários processos para que quando aconteçam essas crises ou essas situações, a equipe sabe o que fazer. Que nem portão. Deu problema no portão? O que vai fazer? A portaria, a primeira coisa, acionar a equipe, tem lá o telefone da equipe do portão. Né? O portão vai ficar aberto?
Então, tem 2 controladores tem 2 porteiros. Um vai ficar no portão, né? Sim. Acompanhando o ingresso do carro, né? E todas as tratativas vão ser feitas. A energia. Acabou a energia? O que fazer? Abrir o chamado na Enel, né? Passar lá o protocolo para a gente, fazer o comunicado e disparar. Então, essas coisas que acontecem, eu falo para eles, mesmo a gente não estando fisicamente no condomínio, a gente vai resolver, né? Muitas coisas já mata de cara com, né, o treinamento da equipe lá, e outras a gente aciona paralelamente as pessoas para ir ao condomínio, né? Seja para resolver uma bomba, seja para vazamentos e etc. Não, eu tive um problema grande com um prejuízo aí de mais de 130 mil reais num condomínio, mas por conta de um erro operacional. Da caixa d'água? Não. Na verdade, assim, é um prédio comercial, tá? Então, foi na madrugada de um domingo. Eu lembro da data porque eu fiz o transplante dia 16 de abril, caiu uma chuva torrencial na Baixada dia 19, isso foi na madrugada do dia 20 de abril. Então, na madrugada do dia 20 de abril desse ano, o que aconteceu? Tocou o alarme de incêndio. O porteiro, em vez de ir lá no painel, olhar aonde é, ele está sozinho no prédio, não tem ninguém. Ele olhava lá, que foi no 15º andar, ele iria lá, olharia e teria feito uma contenção, porque o que é que aconteceu? Como tem os sprinklers, ele estourou, né, na derivação da alimentação do sprinkler, estourou o registro. Quando estourou o registro, como tem a porta do shaft, ele ainda ficou segurando um pouco, mas aí o volume de água é grande, ele começa a vazar por baixo. E ele simplesmente silenciou a sirene e não foi ver onde é. Caraca. Muito achando tipo assim, é algum sensor aí que tocou, não está acontecendo nada, poderia ter sido um incêndio. E vazando água. Isso foi 4h30 da manhã, o horário do fato. Para tu ter uma ideia, a caixa d'água lá é enorme. 40% da caixa d'água foi embora. Caraca. Porque quando tem algum problema na rede de sprinkler, a bomba de incêndio aciona, né? Porque ela entende que você está usando aquela água. E aí bombeia, vai bombeando, vai botando pressão na rede e foi água para tudo quanto é lado. E aí o que aconteceu? Como ele não foi olhar, quando chegou domingo de manhã, e lá no comercial é permitido fazer obra no domingo de manhã, chegou um cara para fazer uma obra, sorte, justo no andar que estourou o registro. Aí o cara chegou lá, olhou, aí nesse momento eles me ligaram, aí eu pedi pro cara, tu consegue desligar a bomba, fechar o registro e tal, não sei o quê, porque eu tinha acabado de fazer o transplante, eu não conseguia sair de casa, né? Até eu acionar alguém para ir lá, eu vou acionar, mas até a pessoa chegar lá, se o cara pudesse ajudar. Aí o cara conseguiu, abriu o shaft, fechou o registro e fez a contenção, que é o que o porteiro deveria ter feito de manhã. Existia um plano de contingência? Existia. Ele ignorou isso. A partir dali, a gente acionou um outro estágio do plano de contingência. Qual é? E aí a gente teve 3, 4, 5 pessoas lá mais o auxílio da própria terceirizada para poder limpar as salas. Porque a água entrou nas salas. Entrou nas então, salas. O prejuízo que você fala de 160 mil é indenização. Indenização. Porque, na verdade, o que acontece? O corredor começou a ficar cheio d'água, um pouco caiu pela escadaria porta corta-fogo e algum pouco entrou nas salas. Elevador não? Elevador não, deu por sorte. Até porque o seguro não paga água no elevador. Apesar que poderia pagar porque foi o rompimento de tubulação. E aí o que aconteceu? As salas, na verdade, elas não são impermeabilizadas. Sim. Então entrou água do 15º andar na sala, escorrendo para baixo, que molhou o 14º, que molhou o 13º. Tudo isso por conta de um funcionário. Na segunda-feira esse cara já não estava mais no prédio, né? Queria nem ver. Então, aquilo que a gente falou no outro programa de dar tranquilidade. Então você tem que ter, primeiro, tranquilidade, porque você é o gestor disso. Você está gerenciando isso. Então eu estou no telefone falando com quem está lá, isso, aquilo, aí a pessoa entra na sala,
E aí a pessoa me chama, ó, tem que acionar a pessoa da sala tal, porque tinha sala que é da construtora, a gente ainda tinha chave. Mas tinha sala que não tinha chave, aí precisa da chave, precisa chamar o proprietário, porque aí vão ver os danos. E aí depois disso tudo, o comunicado para os usuários das salas. Ó, tivemos um problema, assim, 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 cada um relate o seu dano, faça um relatório com foto, não sei o quê, mande para esse e-mail. Com essa documentação toda, eu vou mandar para o seguro. Então, se você organizar isso e tiver, a coisa sai a contento resolvida. Eu tive um problema, né, falando de crise. Eu estava instalando justamente o SimHub no condomínio, e quando você instala, eles fazem eles identificam lá no topo onde é o final da caixa d'água, né? Então existe uma regulagem, né? E pode ser que essa regulagem dê uma pequena diferença que eles vão ajustando. E nesse condomínio, foi no dia da implantação, começou a extravasar um pouco da caixa d'água, o que é normal, né? Mas não ia sair daquilo. A bomba enchia, extravasava ali, parava, enchia, parava, e ia vazando água por dentro de um local lá que já tem um local destinado para ele, que ia cair dentro do ralo, que ia lá para o fundo e acabou. Sim. Com esse vazamento, como era um volume de água significativo, o porteiro, não, o líder lá de portaria, foi tentar ajudar, ficou preocupado, né, me acionou, falei, eu tô indo para aí. Só que a hora que eu cheguei lá, ele já tinha mexido. Ele abriu o ralo de fundo da caixa d'água. Nossa. A hora que ele abriu o ralo de fundo da caixa d'água, o volume de água era muito grande, alagou o barrilete, que começou a escorrer por dentro, aí caiu no posto do elevador, né? Então aí foi obviamente o elevador deu pau, ficou aí 2, 3 dias, até 72 horas pedem para secar, para analisar os danos, reparar, ficou aí quase 2 semanas sem um elevador, por um erro humano também. E esse teu caso, na verdade, serve de experiência para a gente numa situação, principalmente com empresa contratada. Muitas vezes você troca o funcionário. Por algum motivo, não quero mais esse, troca por esse. Você tem que entender, porque às vezes a gente cai no conformismo de achar que aquela pessoa está entrando ali e que ele vai aprender tudo que está. Então, na verdade, a gente tem que entender o treinamento dessa pessoa, entender que ele conheça os procedimentos. Aqui no caso estava em implantação, já era algo de início, né? E aí eu falo sempre para as pessoas, não sabe o que está fazendo, não mexe. Não mexe. Né? E a gente, como gestor, tem que ter essa tranquilidade de estar organizando isso. E aí é legal a gente passar essas informações aqui para quem nos assiste, né? O público nosso são muitos síndicos também, para que porque muitas coisas que aconteceram com a gente nunca tinha acontecido. Sim. Então, às vezes, você não sabe como... A gente sempre aprende com os erros. A gente não sabe como atuar em certas situações. Mas, assim, já teve... Se a gente for contar aqui todas as situações emergenciais, né, que acontecem, que nem no dia que aconteceu isso, meu celular... Eu tava alguém me ligando, com as 2 pessoas ligando, falei, puta, já deu algum BO, corre para lá, né? Deixa eu correr para... E tem várias, por exemplo, uma situação de emergência que eu já passei, infelizmente, foi o suicídio. Eu já passei por 3 suicídios mesmo mês, no mês de setembro, justamente que é o mês da campanha de suicídio. Foi em 2023, salvo engano. 3 pessoas no mesmo mês se suicidaram em 3 condomínios diferentes que eu trabalho. E aí, você imagina, né? Aí acontece tudo aqui, 2 se atiraram pela janela. Então aí entra toda aquela, tem a questão da comoção, né, com os familiares, né, e eles nos acionam quando acontece isso eu vou para lá também, né, para quê? Para cuidar da parte burocrática. Muitas vezes a gente tem que ir para a delegacia, né, como representante do condomínio, tem que ir para a delegacia, tem que acompanhar, tem que preencher formulários. E tem que entender o que pode falar e o que não pode falar, exatamente. Né? Eu falo assim, eu nunca passei por isso, ainda bem. Eu falo até nessa situação do que pode falar e o que não pode falar, eu passei por um problema outro dia, nessa coisa do comunicado. E isso chamou a atenção e até eu falei com o pessoal da equipe. Na hora de fazer comunicado, a gente precisa entender, pensar. A gente não precisa ter pressa de comunicar de imediato. Porque assim, tocou um alarme,
E eu sei porque eu olhei as imagens, 2 horas, 35 minutos e 48 segundos da madrugada. O porteiro pegou, silenciou o alarme, tá? Não conseguiu ver, que é aquilo que eu falei, trocou o porteiro e o porteiro não sabe identificar na central de alarme onde era o que estava tocando. Depois tocou de novo 6 da manhã. Aí eles me avisaram. A gente pegou, avisou a empresa. A empresa que cuida do sistema foi lá. Quando chegou lá, ela resgatou os alarmes e falou: esse alarme aqui está tocando no acionador manual da garagem 2. Provavelmente alguém apertou. E aí, a gente acabou fazendo um comunicado dizendo o seguinte: ó, o alarme da madrugada, porque todo mundo quer saber o que aconteceu. O alarme da madrugada foi por conta do acionador manual, foi um acionamento indevido. Quando tu fala isso, algumas pessoas começam: mas quem foi? Tem câmera, quero saber quem foi, vai notificar, vai não sei o quê e tal. Quando a gente foi olhar de fato as imagens, ninguém tocou no negócio. Muito provavelmente deu um defeito no acionador, e depois eu perguntei para o prestador: mas isso pode dar defeito? Ele falou: é difícil dar defeito. Vou perguntar para a fábrica. Tanto que ele perguntou para a fábrica respondeu: pode dar, umidade, uma série de coisas que pode dar problema no acionador. E aí nós criamos um problema, porque tem uma moradora querendo saber quem foi que acionou o negócio, e nós, entre aspas, demos uma informação equivocada. Porque nós falamos que alguém acionou. Mas mesmo que fosse alguém, ela não poderia saber, não, né? A gente não ia falar. Só que assim, eu não posso chegar para ela e falar assim: não, a gente sabe quem foi, mas não interessa. Você não vai poder saber, até pela preservação da coisa. Mas nós demos a informação errada. Sim. Eu não posso inventar uma história. Se eu tivesse tido paciência, calma, antes de... Vamos primeiro olhar as imagens. Ele falou que foi um acionador. Vamos olhar as imagens. Tem alguém? Não, não tem. Provavelmente foi um defeito. É mais fácil você pegar e falar: ó, pessoal, foi no acionador, ninguém apertou, provavelmente um defeito, e aconteceu. Então, na verdade, a gente tem que ter cuidado até com aquilo que a gente vai repassar E tem situações de crise que acontecem por algum episódio alheio à vontade de alguém, né? Uma chuva, um defeito, uma falha, mas tem algumas situações que são provocadas por condôminos, né? Eu tive um caso num condomínio meu de uma moradora que ela estava cozinhando e começou a ver uma trinca e caiu forro do teto dela na hora que ela estava cozinhando. Ela saiu desesperada da casa dela, acionou o alarme de incêndio, não era incêndio, mas ela acionou o alarme de incêndio no prédio, chamou, e aí todo mundo descendo: o prédio está caindo, o prédio está caindo, o prédio está caindo. Todo mundo começou a descer as escadas, desesperado que o prédio estava caindo, que o prédio estava caindo. E o prédio era novo. Novo, ia ser entregue. Cara, e uma construção boa, uma construtora, né, constrói muito lá. E a gente sabe que o prédio, quando entrega, ele se acomoda, ele tem, né? E ainda que fosse uma trinca, cara, e aí gerou uma tremenda briga, assim, discussão, embate: cadê o síndico? E aí, porque sobra pra me gente. acionaram, eu fui pro condomínio. Aí na hora que a gente vai ver a situação, cara, mas você não pode fazer isso, você não pode acionar o alarme de incêndio, né, por uma situação dessa, né? Enfim, gerou todo um transtorno, né, toda uma situação por um fator humano, né? E não foi nem de funcionário, foi de morador que teve uma atitude desproporcional ao evento. Então, essa atitude, né, que ela deu, o que aconteceu de fato foi uma trinca que acabou trincando o forro, que é de gesso, e caiu, desplacou algumas peças do forro de gesso. Não foi nada grave, né? E de um teto rebaixado, na verdade. Na verdade, a trinca, entre aspas, na parede, mas com gesso. Sim. Isso aconteceu comigo num condomínio, que a sala... E eu entendi a posição da pessoa também, mas pelo menos ela se controlou e falou com a gente no dia seguinte. Ela falou: a gente estava dormindo e escutou o estalo. Por quê? Porque tem a parede e aquela placa de gesso revestindo a parede, né? Não é massa corrida, é gesso.
E aí, quando trincou, o gesso partiu, porque o gesso é o mais duro ali. Né? Na movimentação, não trincou a parede em si, mas trincou o gesso. E aí fez barulho, ainda mais na madrugada. E aí ela se assustou, mas não fez. Eu tive uma situação também nesse condomínio, cara, essa foi demais. É um condomínio, tá em construção, é um condomínio cooperativa, então tem prédios entregues e tem obra. Sim. Então tem gente ainda trabalhando. E no horário de almoço de um sábado, no horário de almoço, os peões lá da obra estavam fazendo hora de descanso, e aí o cara do nada conversando, caiu. O cara? Morto, caiu morto. Morreu? Morreu. Aí todo mundo chamando a ambulância, chamando o SAMU, chama o SAMU, foi um infarto, foi não sei o quê, foi não sei o quê, foi não sei o quê. A hora que chegou o SAMU, o cara tinha tomado um tiro. Caramba. O cara tomou um tiro. Tipo bala perdida. Só que começou. Aí começa aquelas histórias, né, no condomínio. Não, o condomínio foi invadido, atiraram no... O que foi? Qual que foi a história? O prédio, aqui a 150 metros do prédio, atravessando a rua, tem uma mata e ali tem uma oficina que faz reparo em armas de fogo. Puxa. Então o cara arruma a arma de fogo, ele customiza a arma de fogo, ele pega espingardinha de chumbo e dá mais potência, transforma em arma. Sim. O armeiro. E o cara foi fazer um reparo numa arma dessa. Tiro acidental. Não, acidental não. E tem um campo lá que ele faz, aqui tá uma árvore, e ele atira na árvore testando atrás da árvore é o condomínio. E atrás da árvore, lá em cima, a 200 metros, é o condomínio. O cara atirou, errou a árvore, a bala foi e acertou o cara. Nossa. Lá em cima. E aí? Mas assim, foi tão rápido essa ação. E para chegar nessa conclusão? Então, porque aí eu descambei, eu tava na minha chácara, peguei o carro, sei lá de onde eu tava, fui pro condomínio, cheguei no condomínio, acompanhando a perícia. Já sabia que tinha essa... Não sabia nada disso, eu sabia que alguém tinha tomado, que alguém tinha... Não, mas tu sabia que tinha a oficina Não, então, nesse momento, nem que eu tive de falar dessa história. Tá. Eu cheguei lá, aí começamos a conversar, aí eles me falaram, não, mas tem um lugar aqui que tem tiro. Aí com a polícia, fomos na hora, no local lá, o cara tava lá normal, limpando a arma. O cara não tá nem... Não foi proposital, o cara já saiu de lá preso, algemado, porque a empresa era irregular, a empresa não tinha licença, não tinha... Ou seja, já estava todo irregular. O cara não pode fazer teste de arma de fogo... Numa árvore. Numa árvore, e principalmente numa área, né, habitada, residencial. Mas, enfim, aí isso gera... Aí, só que nem você falou de comunicados, né? Aí o pessoal fala, Gustavo, você tem que se pronunciar, Gustavo, você tem que pronunciar. Calma. Vamos saber direito o que aconteceu. A gente está avaliando, a gente está vendo o que aconteceu. A gente está... Eu não vou sair falando... A gente pode até comunicar, pessoal... Aconteceu um problema, estamos averiguando. Não, eu só tenho um comunicado nesse sentido, mas, por exemplo, porque eles estavam falando, não, você está escondendo, você está mentindo, o condomínio foi invadido e você não quer falar pra gente, você está escondendo a falha de segurança que teve, enfim, aí começa uma série de coisas, cara, e que na hora que a gente vai ver lá no fundo, não foi nada disso. Sim, não, o pessoal fica fazendo um drama, né, Não, eu falo assim, para tudo, alagamento, incêndio, elevador... Para tudo você tem que ter um plano de contingência. Exatamente. Se você conseguir colocar isso no papel, melhor ainda. Papel que eu digo escrever, né? Na verdade. Não no papel, porque eu não... Vou desenhar um fluxo, né? Desenhar um fluxo, um mapa mental do que fazer em cada situação. E o que você faz para um condomínio, na verdade, serve para vários. Talvez um ou outro tu vai ter que adaptar, que não um comunicado. Às vezes tu faz um comunicado de lixo, que eu fiz outro dia lá o vídeo de pet. Então isso serve para vários. Então, na verdade, por isso que a gente falou já no outro programa do síndico se organizar e criar processos. Mas o síndico precisa entender como que vai gerar, né? Como ele vai gerir, na verdade, quando ele vai gerir essas crises que acontecem no dia a dia, umas mais graves, outras como o suicídio, como essa da morte do cara, tem que se benzer, porque né, tá com os casos graves. E na verdade, se preparar, na verdade, para o enfrentamento disso, né? Sim. Como eu trabalhei no centro de operação de uma empresa, isso era uma rotina nossa, na verdade. Na hora que acontece uma emergência, o que você faz primeiro? O que você procura saber primeiro? Você tem que dissecar o problema, né? Você tem um problema.
É que nem quando acontece essas chuvaradas aí, que nem quando teve aquele apagão que acabou Sim. a energia em São Paulo inteiro, a Enel tem um plano que eles vão primeiro atendendo hospitais, Sim. né? Eles criam uma regra para depois chegar na assistência. Tem um plano de contingência. Lá na Baixada, a maré subiu esses dias, dia 18 que a gente estava aqui, a maré subiu. O zelador já sabe que ele tem que ir lá com ele, ou o porteiro, quem tiver, no caso o zelador mora no prédio, se ele estiver lá, muitas vezes ele vai e ajuda o porteiro. Mas colocar comporta. Por quê? Tem que colocar comporta porque tem um subsolo e aí se a rua enche, quando a rua enche, na verdade, por mais que tu tenha bomba de drenagem no subsolo, ela não dá conta de jogar a água do lençol freático para fora, porque a água vai e volta. A água vai e volta, porque a rua tá cheia. Então, aí, pelo SimHub, a gente consegue perceber que a caixa vai enchendo. E nesse caso, o cara foi esperto, botou a maré que encheu, porque esse prédio é bem, né, quase na esquina da praia, a maré encheu ali na ponta da praia, aí encheu a rua, e aí pega e entra. Aí ele vai e coloca a comporta. Isso é um plano de contingência. É uma atitude básica, né, mínima, simples. Qual é o plano? Encheu a rua, o que eu tenho que fazer? Botar a comporta. Isso é um plano de contingência, né? E é isso. Acho que nosso relógio tá ok. Tá correto? Tá correto. Tá acabando mesmo. Mais alguma coisa? Não, é isso. Então vamos. A gente vai encerrando por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhecer, interessados no tema. Síndicos, amigos, condôminos, vizinhos. Que as pessoas, muitas das coisas que a gente fala aqui é interessante também para os moradores, né? Também para quem está, como essa situação que o Gustavo falou, de uma trinca, numa placa de gesso que faz barulho, dá uma impressão de uma coisa maior, mas não é. Então as pessoas precisam ter também tranquilidade para ajudar a gestão do condomínio a tomar uma atitude melhor. Estamos também nas plataformas de podcast, não esqueça de deixar seu comentário também para a gente fazer novos programas e até a próxima. Obrigado. Acabe com as surpresas por falta d'água. Chega de bombas quebradas sem aviso. Basta de alagamentos por transbordo. Diga sim ao SimHub e tem controle do sistema de água do seu condomínio na palma da mão e alertas pelo WhatsApp. Não perca mais água. Venha para SimHub. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.